Olá, queridos! Parabéns por terem dedicado uma parte do seu tempo para meditar na palavra do Senhor. Nós estamos no caminho certo. E o texto de hoje está em Tiago, capítulo 5, versículo 11, que diz assim: Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então hoje nós vamos ler alguns versículos que falam sobre a perseverança. E o que seria a perseverança? A perseverança é diante de tribulações, diante de situações adversas, diante da vontade de desanimarmos, de pararmos, é nós prosseguirmos, é nós continuarmos caminhando, olhando para o nosso alvo, que é Jesus. É nós não cedermos ao desânimo da carne, mas é nós buscarmos forças no Senhor para vivermos um dia de cada vez, na presença dEle, sempre correndo a corrida que nos foi proposta e caminhando no caminho reto e estreito do Senhor de acordo com a vontade dEle. Então a perseverança é nós continuarmos quando a vontade é de desistir. E em Romanos capítulo 15, versículo 4, diz assim: Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então aqui fala sobre a Bíblia, todas as histórias que são contadas na Bíblia, todas as referências que o Senhor deixou para nós nas Escrituras, de pessoas que passaram por situações adversas, de pessoas que tiveram muitos motivos para parar, como o Jó, por exemplo, que perdeu tudo, todos os bens, toda a família, toda a saúde dele ele perdeu. Mas mesmo assim ele perseverou, apesar das falhas, das fraquezas dele. Em momento algum ele blasfemou contra o Senhor, em momento algum ele perdeu o temor do Senhor e deixou de acreditar que o Redentor dele vivia e que se levantaria por causa dele no final. Então esse é o posicionamento que a Escritura nos ensina, um posicionamento de não desistir, porque a palavra diz que o Senhor não tem prazer naqueles que voltam atrás, mas um posicionamento de seguir em frente, sempre seguir em frente, nunca desistir, mesmo que a força que a gente tenha seja o suficiente apenas para o dia de hoje, não importa, o amanhã trará os seus cuidados, também é uma passagem que está escrito na Bíblia. E aí lá em Tiago, capítulo 1, os versículos 2 ao 4, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, pois vocês sabem que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então a Bíblia, além de nos ensinar a perseverar, ela nos ensina a mudar a nossa visão, a nossa forma de enxergar as provações. E ela diz assim: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então nós devemos nos alegrar diante das provações, sabendo que as provações, elas estão provando a nossa fé. E uma vez que a nossa fé é aprovada através dessas provações, essa aprovação nos produz perseverança. Gera em nós a perseverança, gera em nós experiências com o Senhor. E essa perseverança, ela gera em nós um caráter maduro e íntegro. Essa perseverança, ela tem ação completa, nos torna cristãos maduros e íntegros diante do Senhor. E essa perseverança, ela não deixa que não nos falte nada, porque o Senhor se agrada daqueles que perseveram e Ele se faz forte para com aqueles que esperam nele. Os que esperam no Senhor, eles não são abalados, os que colocam a sua confiança no Senhor, eles não são abalados porque o Senhor honra o nome dele. O Senhor, Ele não deixa vacilar aquele que está confiando totalmente nele. Então, essa perseverança nos torna maduros e íntegros e faz com que nada nos falte.
Lá em Romanos, capítulo 5, nos versículos 3 ao 5, diz assim também: E não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, além de nos alegrarmos diante das provações, a Bíblia nos ensina a nos gloriarmos nas tribulações, sabendo que a tribulação é quem vai produzir em nós a perseverança, e a perseverança vai produzir em nós um caráter aprovado. Então, esses versículos de Romanos 5 só estão ratificando o que está escrito em Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4. Nós devemos nos alegrar naquilo que vai gerar em nós um crescimento espiritual, naquilo que vai gerar em nós experiências com o Senhor e nos tornar maduros na fé. E continua dizendo que o caráter aprovado produz a esperança. E não é qualquer esperança, é uma esperança que não nos decepciona. Porque não é simplesmente uma esperança futura, mas é uma esperança que já começou a agir em nós desde agora, porque o Espírito Santo foi derramado em nossos corações, garantindo que aquele que começou a boa obra há de terminar. O Espírito Santo é a garantia de que somos selados pelo Senhor e de que não estamos esperando em vão. Então, esse é o posicionamento que nós, como cristãos, devemos ter diante das tribulações e das provações. Devemos nos alegrar, nos gloriar e perseverar, sabendo que nós receberemos como recompensa a perseverança, experiências com o Senhor e um caráter aprovado, para que nos tornemos maduros e íntegros e nada nos falte. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, essa é a nossa esperança. Depois de sermos aprovados através das tribulações, nós receberemos a coroa da vida, porque o Senhor nos prometeu, o Senhor prometeu àqueles que o amam. E nós somos parte daqueles que receberá a coroa da vida, por isso nós não podemos desanimar, nós não podemos ceder, nós não podemos tirar a mão do arado e nem voltar atrás na nossa decisão de seguir ao Senhor. Nós devemos seguir em frente, caminhar rumo ao nosso alvo, dia após dia. E para finalizar, Gálatas 6:9 diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, que nós continuemos a fazer o bem, a fazer aquilo que o Senhor tem nos pedido. Continuemos firmes, porque se nós não desanimarmos, no tempo certo nós colheremos. Nós colheremos, não será em vão. Tudo aquilo que nós temos feito para o Senhor, tudo aquilo que nós temos insistido em fazer para o Senhor, se nós não desanimarmos, nós colheremos o fruto do nosso plantio. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecemos, Senhor, pela tua rica palavra, por esses vários versículos que falaram ao nosso coração no dia de hoje sobre perseverança. Senhor, muitas vezes nós temos vontade de desistir, muitas vezes nós achamos a caminhada dura demais. Você sabe, Jesus, o quanto é difícil, você já esteve aqui e você é um sacerdote que conhece as nossas dificuldades e intercede por nós, sabendo como é estar no nosso lugar. E por isso nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos porque nós podemos contar contigo para nos ajudar e nos assistir em nossas fraquezas. Muito obrigada, Senhor, porque nos momentos em que nós nos cansamos, em que às vezes as nossas pernas falham, o Senhor nos segura com a tua mão e não nos deixa cair.
Obrigada, Senhor, por nos ajudar a carregar a nossa cruz dia após dia, derramar sobre nós o pão de cada dia, a nossa força, a nossa porção de força diária para lidar com as circunstâncias daquele dia, para cumprir os nossos afazeres. E muito obrigada porque o Senhor está sempre direcionando os nossos olhos para Ti, nos lembrando de para onde nós devemos olhar, do porquê estamos caminhando, nos lembrando, Senhor, de que há uma recompensa, nos lembrando de que se nós não desanimarmos, no tempo certo nós colheremos. Se nós não desanimarmos, nós seremos aprovados por Ti e será gerado em nós um caráter maduro e íntegro e nada nos faltará e o Teu nome será glorificado. Obrigada, Senhor, por mais uma vez ser conosco, por mais um dia, mais uma oportunidade. Muito obrigada por não desistir de nós. Sempre que nós nos esquecermos, Senhor, que nós pensarmos em desistir, que o Senhor venha nos lembrar, através dessa palavra guardada em nosso coração, de que nós devemos perseverar, que o Teu Espírito Santo fale conosco sobre perseverança, que o Teu Espírito Santo nos ensine a perseverar, a resistir no dia mau, para que ninguém tome a nossa coroa. Nos ajude em nossa caminhada, Pai. Continue falando aos nossos corações e nos ensinando todas as coisas, porque nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse foi o nosso devocional de hoje. Continue firme, não desista, porque o Senhor é conosco. Que o seu dia seja abençoado em nome de Jesus. E até o próximo.